sou Carol Lasno e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Bolsonaro confirma mais 2 ministros. O deputado Luiz Mandetta ficará no comando da Saúde e Wagner Rosário continua à frente da CGU. E futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, indica o delegado Maurício Valeixo para diretor-geral da PF. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, está aqui em Brasília para uma agenda intensa de atividades nos próximos 3 dias. É a terceira vez que ele vem à capital federal desde que foi eleito. Hoje, ele confirmou o nome de mais 2 ministros para o próximo governo. E nós vamos direto para o CCBB, onde funciona o gabinete de transição, falar com o repórter Paulo Leite. Oi, Paulo, quais são os novos ministros? Conta pra gente. Oi, Carol. São os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também da Controladoria Geral da União, que é o Wagner Rosário, que já é ministro e vai continuar no governo Jair Bolsonaro. Os 2 anúncios, como de costume, como gosta o presidente eleito Jair Bolsonaro, foram feitos pelo Twitter e também foram confirmados aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que é a sede desse governo de transição. Bolsonaro também se encontrou com os 2 hoje. O encontro com o Wagner Rosário, da CGU, foi logo cedo, assim que Bolsonaro desembarcou aqui em Brasília, na base aérea. Ele veio do Rio hoje, desembarcou cedinho na base aérea e logo depois se encontrou lá mesmo com o Wagner Rosário, que confirmou a indicação. Já Luiz Henrique Mandetta, a conversa com Mandetta foi aqui mesmo, no CCBB, no comecinho da tarde. Bom, veja aí agora o perfil, mais detalhes do novo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta é deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. É o terceiro nome do Democratas a ser indicado como ministro no governo de Jair Bolsonaro. Formou-se em medicina na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, em 1989. Fez especialização em ortopedia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em 2005, assumiu a Secretaria de Saúde de Campo Grande. Era filiado ao MDB e migrou para o Democratas para concorrer à Câmara dos Deputados em 2010. Neste ano, Mandetta decidiu não disputar as eleições. Após o segundo turno, ele postou um vídeo numa rede social parabenizando o presidente eleito. Disse ser um alívio que os brasileiros tenham optado pela renovação e pela verdade. Veja também agora detalhes do novo ministro da Controladoria Geral da União. Novo não, né? Ministro que segue na Controladoria Geral da União. Veja aí. Wagner de Campos Rosário é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, e tem 42 anos. Ele foi efetivado ministro da Transparência e Controladoria Geral da União do governo Temer em junho deste ano, mas estava como interino desde maio do ano passado, quando Torquato Jardim foi para o Ministério da Justiça. Servidor de carreira da Controladoria, antes também foi secretário executivo da pasta. Wagner Rosário é graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras, mestre em combate à corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e também atuou como oficial do Exército. Bom, depois desses 2 encontros aí com Wagner Rosário e com Luiz Henrique Mandetta, Jair Bolsonaro foi ao Tribunal de Contas da União e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República. 2 visitas de cortesia, segundo o próprio Bolsonaro. E numa dessas visitas, na saída de uma dessas visitas, Bolsonaro voltou a fazer críticas à participação de cubanos no programa Mais Médicos. O governo de Cuba, lembrando, anunciou na semana passada que está deixando o programa e seus médicos, portanto, estão sendo retirados. Quem também fez críticas ao programa foi o futuro ministro da Saúde, anunciado hoje, Luiz Henrique Mandetta, que chamou esse acordo do Brasil com Cuba de improviso, inclusive. Veja aí o que ele disse. Um dos riscos de se fazer um convênio terceirizando uma mão de obra tão essencial, né? Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. Era um risco que a gente já alertava no início. Nós precisamos de políticas que sejam sustentáveis. As improvisações em saúde costumam terminar mal.
Mandetta é suspeito de ter cometido 3 crimes enquanto comandava a Secretaria de Saúde de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Os crimes são tráfico de influência, fraude em licitação e Caixa 2. O presidente eleito Jair Bolsonaro comentou essas acusações, essas investigações. Veja aí o que ele disse. Olha só, tem uma acusação contra ele, 2009, se eu não me engano. Não deu um passo em processo ainda, nem é réu ainda. O que está acertado entre nós, qualquer denúncia ou acusação, desde que seja robusta, não fará parte do nosso governo. Bom, Bolsonaro, que chegou aqui a Brasília hoje cedo, fica aqui na cidade hoje à noite também, amanhã e depois, terça, quarta e quinta, portanto. A agenda de amanhã acaba de ser divulgada. Ele se encontra pela manhã com os embaixadores da Rússia, do Líbano e também de Portugal. Depois se reúne com a equipe dele, equipe de transição, e à tarde recebe aqui uma série de parlamentares, aqui mesmo na sede da transição, Centro Cultural Banco do Brasil. É com você, Carol. Obrigada pelas informações, Paulo. Então, vamos aproveitar e conferir quais são os ministros confirmados até agora para o governo de Jair Bolsonaro. Já são 11 os ministros anunciados para o próximo governo. General Augusto Heleno vai para o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. O embaixador Ernesto Araújo foi nomeado para o Ministério das Relações Exteriores. General Fernando Azevedo e Silva é o novo ministro da Defesa do próximo governo. O astronauta Marcos Pontes vai ficar à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Onyx Lorenzoni vai assumir a Casa Civil. Por enquanto, atua como ministro extraordinário da transição. Paulo Guedes vai ocupar o Ministério da Economia, que vai unir Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Roberto Campos Neto fica no Banco Central, onde tem status de ministro. Sérgio Moro vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tereza Cristina vai comandar o Ministério da Agricultura. E hoje foram anunciados os nomes de Wagner Rosário para continuar na Controladoria Geral da União e do deputado Luiz Mandetta para o Ministério da Saúde. E ainda falando sobre a equipe que vai trabalhar no próximo governo, Sérgio Moro, que vai assumir o Ministério da Justiça, confirmou o nome de 2 delegados para a direção da Polícia Federal e para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Leandro Martins tem as informações direto da Rádio Nacional. Oi, Leandro. Olá, Carol. Olá a todos. O futuro ministro da Justiça confirmou hoje os nomes dos delegados Maurício Valeixo para a Direção-Geral da Polícia Federal e Érica Marena para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica, o DRCI. Os 2 atuaram na Operação Lava Jato ao lado de Moro, que conduziu os processos na primeira instância da Justiça Federal em Curitiba. São delegados que contam com a confiança do futuro ministro e que atuam diretamente nas áreas que ele considera fundamentais. Segundo Moro, a intenção é convidar pessoas que já trabalharam com ele para aproveitar o que classifica como eficiência. Eu sempre afirmei que seria eu um tolo se não aproveitasse pessoas que trabalharam comigo, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato, porque essas pessoas já provaram tanto a sua integridade como a sua eficiência. Convidei o Maurício Valeixo, que foi superintendente da Polícia Federal no Paraná, durante parte da Lava Jato. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Ainda segundo Moro, o atual diretor-geral da PF, Rogério Galoro, deve ser convidado para outra função no Ministério da Justiça. Sobre a indicação de Érica Marena para o DRCI, órgão de combate à lavagem de dinheiro, Moro justificou a escolha pelo conhecimento dela na área de cooperação jurídica internacional. Segundo ele, o objetivo é fortalecer a relação com outros países, vista como estratégica no combate à corrupção. E de acordo com Moro, Marena é a escolha ideal para isso. Nós vimos, não só na Operação Lava Jato, mas em outros casos, como é comum a lavagem de dinheiro utilizando países no exterior.
E essa, então, é uma área estratégica que se pretende fortalecer. Ninguém melhor do que ela, como eu disse, na minha opinião, uma das grandes especialistas nessa matéria aqui no Brasil. Moro foi questionado pela imprensa durante seu pronunciamento sobre a conduta da delegada Érica Maneira ao conduzir o inquérito que pediu a prisão do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, que foi acusado de desvio de recursos. A delegada foi responsável pela operação Ouvidos Moucos, que registrou supostas irregularidades na universidade. Mais de um ano depois, não foram encontradas provas contra o reitor, que se suicidou em dezembro de 2017. Moro lamentou o caso, mas enfatizou que a delegada não tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Atualmente, Marena ocupa a superintendência da Polícia Federal no Sergipe. Nesta terça-feira, foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação de Sérgio Moro para coordenar o Grupo Técnico de Justiça, Segurança e Combate à Corrupção do Gabinete de Transição. Também foi nomeado Arthur Bragança de Vasconcelos. Ele será responsável pelo Grupo Técnico de Cidadania. Carol, com você. Obrigada, Leandro. E também quem participou de reuniões com a equipe de transição hoje foi o economista Roberto Castelo Branco, recém-indicado para comandar a Petrobras no ano que vem. Por isso, eu converso agora com a Carol Pimentel, editora da Agência Brasil, que está aqui comigo. Carol, ele falou sobre qual deve ser o foco da empresa no ano que vem? Falou sim, Lasno. Foi uma conversa rápida com a imprensa, mas o futuro presidente da Petrobras disse que o foco deve ser a exploração do pré-sal. Ele também afirmou que os planos para a empresa serão detalhados em breve. Um dos assuntos que mais gera expectativa é a possível privatização da estatal. Sobre isso, a gente lembra que ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a Petrobras é uma empresa estratégica que deve continuar existindo, mas que pode ser privatizada em parte. A gente continua falando sobre privatização porque o economista Paulo Guedes, confirmado para comandar o Superministério da Economia, confirmou hoje que vai ser criada uma secretaria para tratar do assunto. Essa secretaria vai ser vinculada diretamente ao Ministério da Economia e terá o objetivo de acelerar o programa de privatizações. Paulo Guedes não deu detalhes sobre como vai funcionar essa secretaria, mas a nova área já deve começar a trabalhar no ano que vem. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem afirmado que o processo de privatizações vai ser sustentado em um plano específico e bem definido. Durante a campanha presidencial, Paulo Guedes defendeu a necessidade de privatizar estatais e órgãos federais específicos. Foram citados os Correios e subsidiárias da Petrobras. Também hoje, Paulo Guedes negou que estão sendo estudados reajustes de tributos e a criação de novos impostos. Ele também disse que não há planos para a retomada da CPMF. O futuro ministro também não indicou quando deve ser anunciado o novo presidente, o nome do novo presidente do Banco do Brasil. Vamos aguardar então. Carol, obrigada pelas informações. E antes da gente ir para o intervalo, eu volto a chamar o Leandro Martins, que tem novas informações sobre o programa Mais Médicos. Leandro. Exatamente, Carol. O Ministério Público Federal entrou na Justiça com uma ação civil pública questionando a falta de transparência e de controle do termo de cooperação do programa Mais Médicos, que viabilizou a atuação de médicos cubanos no país. Os procuradores apontaram falta de clareza sobre a execução do convênio e na aplicação dos recursos e questionaram a retenção de parte da remuneração pelo governo de Cuba. Segundo o Ministério Público Federal, a real aplicação dos valores bilionários repassados pelo Brasil, que somados ultrapassam 4 bilhões de reais, é imprecisa, porque os planos de trabalho não estabelecem metas, estratégias e resultados a serem alcançados. A parceria foi celebrada entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde em 2013 e consistiu na vinda de mais de 8 mil médicos de Cuba para atuar em postos, em geral, em áreas mais pobres e no interior do país. A ação requer que o governo exija da OPAS a publicação detalhada das prestações de conta do convênio durante toda a vigência, entre os anos de 2013 e 2018.
para que possam ser disponibilizadas nos canais eletrônicos do Ministério da Saúde. O pedido do Ministério Público Federal também solicita que o governo federal não celebre novos acordos sem que sejam adotadas providências apontadas pelo Tribunal de Contas da União em acórdão sobre o programa, como o detalhamento dos custos retido pela OPAS, ajustar a forma do relatório de despesas e aprimorar o sistema de controle. Obrigada, Leandro. E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal desarquiva inquérito contra senador Aécio Neves. Você também vai conferir notícias sobre o dia no Congresso Nacional. É depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Carol Lasno e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Nós abrimos o segundo bloco do nosso noticiário com a informação de que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 3-2, desarquivar o inquérito que trata das investigações sobre o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas. Quem tem as informações é a Carol Pimentel. Carol. Bem, Lasno, olha, esse julgamento, o senador Aécio Neves, ele é suspeito de participar de um esquema de corrupção em contratos de Furnas, que é uma subsidiária da Eletrobras. Agora, com essa decisão de hoje, a Procuradoria-Geral da República tem 60 dias para concluir as pendências da investigação. Entre elas está a análise de informações bancárias de Aécio Neves no exterior, que foram obtidas depois de um acordo da Procuradoria-Geral com autoridades do Principado de Liechtenstein na Europa. Hoje, os ministros julgaram um recurso da Procuradoria-Geral contra uma decisão individual do ministro Gilmar Mendes, que determinou o arquivamento da investigação, alegando falta de provas. Essa decisão contrariou o entendimento da Procuradoria, que pediu para enviar um inquérito para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. E a gente lembra, esse julgamento começou em setembro, quando houve um empate em 2-2 na votação e que acabou sendo suspensa por um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. Ao retomar o caso, na tarde de hoje, Lewandowski votou para que os autos sejam encaminhados novamente à Procuradoria. Essa investigação foi aberta em 2016, a pedido do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para apurar suposto crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa de Aécio Neves afirmou em nota que confia no arquivamento da investigação, já que a Polícia Federal e 2 ministros da turma entenderam que não existem provas contra o senador. Obrigada, Carol. E a gente vai agora para o Congresso Nacional, mas sobre uma pauta que tem a ver com o Judiciário também. Um projeto polêmico que pretende flexibilizar a lei da ficha limpa está na pauta de votações de hoje do Senado, em regime de urgência. Daniel Ito está lá no Congresso Nacional e traz os detalhes para a gente. Daniel, esse projeto já foi votado pelos senadores? Oi, Carol, oi a todos os que nos assistem. Olha, esse projeto não foi votado porque o autor dele, senador Dalírio Beber, decidiu retirar o texto de tramitação no Senado. E com isso, o projeto de lei que pretendia flexibilizar a lei da ficha limpa não existe mais. Mesmo assim, antes da retirada do PL de tramitação, houve mais cedo uma mobilização de senadores para tentar impedir a votação do texto em regime de urgência no Senado. Para isso, era necessária a coleta de pelo menos 41 assinaturas dos 81 senadores da Casa, o que acabou acontecendo, mas não foi necessário. O texto polêmico contestava uma regra da lei da ficha limpa, que previa a punição de políticos condenados pela Justiça Eleitoral, mesmo nos casos de condenação acontecidas antes da publicação da própria lei da ficha limpa. No ano passado, o próprio Supremo Tribunal Federal considerou essa regra constitucional, mas o projeto de lei pretendia alterar esse entendimento. E agora, com a retirada do projeto, os políticos condenados pela Justiça Eleitoral, mesmo nos casos antes da publicação da ficha limpa, seguem sujeitos à punição de 8 anos de inelegibilidade, ou seja, não podem concorrer a nenhum cargo político por 8 anos. Carol, voltamos com você. Obrigada, Daniel, que trouxe as informações direto do Congresso Nacional. E na Câmara dos Deputados foi suspensa há pouco a sessão para votar o parecer final do projeto Escola Sem Partido. Mais uma vez, houve muito bate-boca e tentativas da oposição de impedir a votação. Quem traz as informações é o repórter Glauco de Queiroz.
Olá, a sessão de hoje é a quarta tentativa da comissão de votar o parecer do relator, deputado Flavinho, que é favorável ao projeto. Na terça-feira passada, deputados da oposição apresentaram diversas questões de ordem e conseguiram adiar a sessão após intenso debate. O projeto Escola Sem Partido precisa primeiro ser aprovado na comissão especial para só depois ser encaminhado para o Senado. Para passar pelo plenário da Câmara, é necessária a apresentação de um recurso, assinado por pelo menos 51 deputados. Deputados favoráveis ao projeto esperam que isso aconteça ainda este ano. Caso contrário, a comissão deixa de existir e uma nova terá que ser convocada na próxima legislatura. A estratégia da oposição é continuar dificultando a leitura do texto e, caso seja lido, pedir vista. Neste caso, o tempo de análise fica restrito a 2 sessões no plenário. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e, se aprovada, os professores ficariam impedidos de fazer propaganda político-partidária em salas de aula. E as escolas seriam proibidas de ensinar questões sobre gênero e orientação sexual. O texto ainda prevê que as instituições de ensino devem afixar cartazes com os deveres do professor. A oposição diz que o projeto criminaliza os professores e ainda fere a liberdade de cátedra. Os defensores dizem que querem garantir que os professores não prejudiquem o direito dos alunos de conhecerem outros pontos de vista. É com você, Carol. Obrigada, Glauque. A sessão para votar o parecer final do projeto Escola Sem Partido foi suspensa agora no final da tarde, mas pode voltar ainda hoje. E o Congresso Nacional deve instalar nesta semana comissões especiais para analisar 2 medidas provisórias que tentam retomar o processo de privatização de distribuidoras da Eletrobras. Leandro Martins, da Rádio Nacional, traz os detalhes. Leandro. Olá, Carol. As distribuidoras são a Amazonas Energia e a Companhia Energética de Alagoas, ambas administradas pela Eletrobras. As medidas provisórias foram enviadas ao Congresso no último dia 14, depois que o governo atual obteve o aval do próximo governo para colocar as medidas em andamento. A primeira MP garante o repasse de 3 bilhões de reais da Reserva Global de Reversão para pagar dívidas das empresas com fornecedores de combustível usado nas usinas termoelétricas. A reserva é uma tarifa paga pelas empresas de energia e os valores vão para financiamento de projetos de melhoria e expansão no setor. Já a segunda MP trata da contratação de prestadoras de serviço de emergência até que o processo de privatização seja concluído. Isso porque as 2 distribuidoras são geridas pela Eletrobras sem contrato formal, o que implica no risco de interrupção da prestação do serviço. O prazo para a Eletrobras deixar o controle das empresas acaba em 31 de março do ano que vem. Data final também para a Agência Nacional de Energia Elétrica contratar temporariamente, outra empresa. Lembrando que esse leilão da Amazonas Energia já foi adiado 2 vezes e está marcado para o próximo dia 27. Já o leilão da Companhia Energética de Alagoas está suspenso pela Justiça e o Congresso tem até fevereiro de 2019 para aprovar as MPs. Carol. Obrigada, Leandro. E a gente lembra que hoje, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. A data marca os 323 anos da morte de Zumbi dos Palmares. E nós vamos à redação da TV Brasil no Rio de Janeiro falar com o repórter Marcelo Castilho, porque o presidente Michel Temer usou a sua conta no Twitter para comentar o assunto. Oi, Marcelo. Oi, Carol. Boa noite a todos. O 20 de novembro é feriado em 6 estados e em mais de 1.000 cidades brasileiras. Em todo o país, celebrações marcaram a data, que foi incluída no calendário escolar nacional em 2003 e se tornou oficial 8 anos depois. Lembrando que Zumbi foi o último líder do maior quilombo do período colonial brasileiro, o Quilombo dos Palmares. Ele morreu aos 40 anos de idade. Em sua conta, no Twitter, o presidente Michel Temer pediu aos brasileiros que reflitam sobre a questão racial no Brasil. Ele disse: cabe a cada um de nós, nesse 20 de novembro, refletir sobre os espaços dos negros em nossa sociedade. O Palácio do Planalto também postou uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, destacando que houve um aumento no número de contratações de negros e pardos nos últimos 2 anos. Mas as eleições deste ano mostraram que o país ainda está longe em relação à representatividade de negros no Legislativo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, só 4% dos candidatos eleitos são autodeclarados negros.
Aqui no Rio, além da homenagem no Monumento de Zumbi, ativistas também organizaram um cortejo para homenagear a tia Seata, cozinheira e mãe de santo baiana, que foi uma das figuras mais importantes para o nascimento do samba carioca. Carol? Obrigada, Marcelo. E antes de encerrar, nós vamos a alguns destaques da Agência Brasil com a Carol Pimentel. Carol. Vamos lá, Lasno. Bem, olha, a gente tem lá na Agência Brasil. Bolsonaro diz que vai seguir normas legais para indicação da Procuradoria-Geral da República. Governadores do Nordeste fecham agenda única para levar ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Comissão de Ética abre processo contra ex-ministros da Agricultura. E estados poderão decidir se darão aulas à distância no ensino médio. Carol. Tudo isso, Carol, está lá no site da Agência Brasil, Isso né? Vamos mesmo. fazer um convite para todo mundo. Relembrar o endereço, né? Todas essas reportagens e todas que a gente falou aqui no programa hoje, agenciabrasil.ebc.com.br. Tem o programa também tvbrasil.ebc.com.br. Dias de muito trabalho aqui, Carol, né? Com certeza. Quando o presidente eleito vem a Brasília... É um dia de agenda cheia aqui, muita notícia na Agência Brasil. E a gente continua, o programa vai terminar aqui, mas a gente continua na internet. Então amanhã a gente traz tudo o que aconteceu desde hoje à noite até amanhã na hora dos Corredores do Poder. A gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia, esperamos você amanhã. Até lá, boa noite.